enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Samua, Samua. Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Tiafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor. Eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: Como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: Somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor escolheu, a fim de carregá-la e servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens de seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uiel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Então disse aos levitas: Vocês são os líderes do grupo de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram, a fim de carregar a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para trocar música alegre nas harpas, nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Maquitias, Elifeleu, Miqunéias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequenias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeias, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para trocarem trombeta em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa. E
como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito estavam também vestidos os músicos, Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi ainda usava um manto sacerdotal feito de linho. E assim, todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos e de música, de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Capítulo 16. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus, em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado chefe deles, e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf, e para tocar em trombeta, todos os dias em frente da Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os seus inimigos, os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anunciem todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem ao Senhor todos os povos da terra, louvem a sua alegria e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: o Senhor é rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Digam a ele: liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse amém e louvou a Deus, o Senhor. Que lindo, né? O cântico de Davi. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Ozã e Obed-edom eram os guardas dos portões.
Porém, os sacerdotes Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração de Beel. Todas as manhãs e todas as tardes eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Jedutum e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jedutum também estavam carregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de famílias de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. Em 72, mas 78 da família de Obed. E aqui esse capítulo, né, 17, eu acho muito lindo, né? Porque é o desejo que Davi tem de construir uma casa para Deus, né? E lá no Salmo 132 ele fala isso: eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras antes que eu encontre, né, um lugar para o Senhor Deus habitar. E aqui, no capítulo 16, no final dele, né, a Bíblia diz que Davi voltou para casa, né? Então todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. Então aqui Davi chegou em casa, né? E esse é um desejo que ele mostra agora, de construir uma casa para Deus. Olha o que ele diz: Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Eu tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos. Aleluia. Para que governasse o meu povo de Israel. Que lindo, né? Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Eu estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e eu defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu tirei você do campo, sabe? Eu estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Eu escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim. E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. E nunca retirarei dele meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo que Deus havia lhe revelado. Olha que lindo isso, né? Então, Davi, Deus, através do profeta Natã, dizendo para Davi, né? Eu te tirei do campo por detrás das malhadas, né? Em outra tradução. E eu acho muito lindo isso. Davi fala, né? Deus fala: quando que eu pedi? Em outra tradução, quando foi que eu falei com algum dos juízes do meu povo, uma casa? Quando foi que eu fiz um pedido? Como que Davi... O que Deus estava falando é como é que Davi descobriu meu coração. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque colocava em primeiro lugar a casa dele, a casa do Senhor, né? Morando numa casa, num palácio, ele se preocupou. Por que a casa de Deus está numa barraca? Por que a Arca da Aliança? Por que ela habita numa barraca e eu habito num palácio? Então essa é uma passagem muito linda, né? Que revela o coração de Davi e o coração de Deus, né? Dizendo de onde que ele tinha tirado Davi.
Versículo 16. Então o rei Davi entrou na barraca. Lindo aqui também, né? Então Davi entrou numa barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado. E a minha família também não merece. Uma graça aqui. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem, e no entanto me honras. E no entanto me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertastes para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizestes por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Estamos no 17. 23 do 17. Eu vou voltar. Fala aqui. Pode ser. Nossa, é tão profundo, né? Porque fica, quando Deus está falando para Davi, ele não iria construir a casa, que as mãos dele eram manchadas em sangue. Davi era um guerreiro. Mas aí a profecia é que da sua descendência, a partir da sua descendência, viria aquele que construiria a casa. Quem é esse então? Olha o que diz aqui, verso 10. 11. 17 e 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa. Quem é esse? Aqui a sequência, quem é levantado é Salomão, certo? Só que quando a gente precisa entender e olhar aqui profeticamente, né? Então sempre Deus estava falando, apontando para o descendente. Bom, Jesus ele é da linhagem de Davi. Tanto é que muitos diziam, né? A narrativa bíblica aponta para isso, né? Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Então a profecia aqui está dizendo que quem edificaria a casa não era Salomão, era Jesus. Ele está hoje edificando a igreja. E esse reino jamais terá fim. Essa casa. E aí olha com essa perspectiva. Porque, claro, quando a gente olha, tá bom, daí veio Salomão e edificou o templo. Não, é só um pouquinho. Mas Salomão não está reinando hoje. Mas diz que o trono dele não vai ter fim. Então, peraí, então vamos ler de novo. Há de ser que quando os seus dias se cumprirem e tiverem de ir para junto teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ok, mas o descendente é Salomão. Não, é Jesus, é Cristo, porque ele é o filho de Davi. Que será dos teus filhos, estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai. Olha que lindo isso. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Por isso que a gente tem que ver, né, analisar aqui a profecia, não somente a história. Que a história aponta Salomão, mas a profecia aponta para Cristo. Por quê? Porque Salomão não está reinando até hoje. Não, o reino de Salomão não terá fim.
É o filho, mas que filho de Davi? Mas quem é o filho de Davi? Segundo todas essas palavras, e conforme toda a visão, assim falou a Davi. Enfim, continuemos no verso 22. Só queria fazer esse recorte profético aqui, que aponta então para um reino que não tem Aleluia. fim, para um trono que não tem fim. E o descendente de Davi é então Cristo, é Jesus. Amém. Mas, gente, por favor. Versículo 21. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito, e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que dissestes que ias fazer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: ó Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer essa oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus, e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tens abençoado, e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zobá, na Síria, perto da região de Amate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1.000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinham tomado dos povos que haviam conquistado. Isso é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abissai, cuja mãe se chamava Zerui, derrotou os edomitas do Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissai, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Serias era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade.
Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Hanum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poder conquistá-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou as barbas deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Hanum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia, em Maacá e Zobá, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram das suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, e as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e ali eles também fugiram de Abissai, e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam do lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Zobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer de Zobá. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7 mil soldados sírios, que guiavam carros de guerra, e 40 mil soldados de infantaria. Também mataram Zobaque, o comandante sírio. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Vamos tocar para recuperar. O que eu Bem. Não. Vamos. Até o 20. Não, vai tocar, porque eu acho que dá para finalizar crônicas. Por tempo aí, são capítulos mais curtos. Amém. Vamos tocando, tá, irmãos? Tranquilo para você? Vamos continuar nossa leitura para os dias que ficaram para trás. Para recuperarmos os dias atrasados. Crônicas 20, então. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Houve ali outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem:
Vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: Que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: Ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: Vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: Você pode escolher uma dessas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 anos fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando pestes para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte de todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Olha o Davi sabendo o coração de Deus. Melhor para a mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre prefiro estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos. Aleluia. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: Ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez, ó Senhor? Meu Deus, ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: Quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: Fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui são esses bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: Isso não. Eu pagarei o preço justo. Eu não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha. Ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então Davi disse: Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e o pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto de bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom
lhe mandou uma grande quantidade de toras de seda. Davi pensou assim: o templo que meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro, mas ele é jovem e sem experiência. Por isso eu preciso juntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o seu Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com ele que vive em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei seu pai. E os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor, o seu Deus, esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Sabedoria de Deus é uma mensagem profética. Mas precisa ser profético, né? Irmãos, algo interessante aqui, porque no verso 12 aqui, no verso 12, um pouquinho, versão melhor. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, o seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria, para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Certo? Isso aqui é uma palavra profética de Davi para Salomão. Certo? Depois, quando Deus diz o que tu quer, Salomão escolhe? Sabedoria. Porque ele ouviu a instrução de quem? Pai. Ele tinha motivos para ser ressentido com esse pai, né? Mas ele ouviu o conselho do pai. Ele honrou pai e mãe. Filho meu, uma vez. Agora eu estou percebendo isso. Na verdade, ele escolhe sabedoria porque, na verdade, foi um conselho e uma palavra profética de Davi. Que o Senhor te conceda inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Foi Davi que fala isso. Logo na sequência, Deus vai perguntar: ô Salomão, quando chega a vez dele, o pai morre, daí chega a vez dele, aí ele diz: o que tu queres? Ele diz: eu sou muito novo. Sim, quem é que falou isso? Foi Davi. Uau. Aleluia. Muito novo, também experiente. Peça ao Senhor sabedoria, filho, para que tu possa governar Israel. Aí Deus aparece da oportunidade. Ele ouve o conselho do pai. Honra teu pai e tua mãe. Para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, na verdade, Salomão, ele pede aquilo que foi um conselho do pai. Né? E por isso que então vem a bênção de Deus e Deus concede, né, sabedoria para ele. E aqui o pai também entesourando, né? Davi juntando material para que ele pudesse. E aí a função dos pais também, né? Porque Davi, ele chega a essa conclusão. Ele diz: olha, meu filho vai construir uma casa, mas eu sei que é monumental o desafio para ele. E ele é muito novo ainda, né? E aí os pais aqui no seu papel fundamental de entesourar para os filhos. Prioritariamente ensinar a eles a quem recorrer e pedir as coisas certas, desejar as coisas certas. Foi isso que Davi ensinou para Salomão. Aí ele desejar o quê? Filho meu, peça sabedoria para Deus, que o Senhor te conceda sabedoria. Aí é isso que ele pede. Davi é muito pedagógico aqui, com Salomão. Mas também tesourou. Davi, ele agora concede materiais para aquilo que viria, função dos pais, né? Entesourar para os filhos. Não somente entesourar nas questões objetivas, naquilo que nos recursos
nas finanças, embora isso fizesse parte da vida de Salomão e fosse a necessidade de todo mundo. Prioritariamente, Davi deu uma instrução, foi pedagógico. E aqui fica, né, essa leitura e essa advertência para nós pais. Sejamos pedagógicos e resolutivos. Davi podia ser somente resolutivo e não pedagógico, né? Mas ele foi pedagógico, ele ensinou, foi a primeira coisa. Filho, peça sabedoria para o Senhor. Né? E aí a gente vai ver o fruto aqui o resultado aqui, um sucesso em Israel. Né? Salomão, ele pede sabedoria, ele ouve o conselho do pai, mas o pai também tesourou para ele. Né? Então nós pais precisamos ser pedagógicos e resolutivos. Então a gente abençoa, entesoura, cria condições para que os filhos, que a palavra profética se cumpra nos filhos, na vida dos filhos. Mas quem libera essa palavra profética? Nós mesmos. Então liberamos a palavra, somos um canal para que isso aconteça também. Amém. Eu acho que fica aqui muito claro a honra de Salomão para dar ao conselho de Davi, mas também a responsabilidade de Davi não ser apenas resolutivo do ano material do tempo, mas sendo pedagógico, ensinando que ele precisa da sabedoria que vem do Senhor para construir esse tempo. Amém. Versículo 14. Quanto ao tempo, com muito esforço eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usadas na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que não dá nem para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro, em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: O Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nessa terra, e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor seu Deus com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que eu possa colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias, pela ordem de idade. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi o mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados para queimarem incenso na adoração a Deus o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai somente de um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi.
Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Essas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram esses os descendentes de Levi, por famílias e por grupo de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo do Senhor, pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas, para conservar puro tudo que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas de Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração no templo. Capítulo 24. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, o sacerdote Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes de famílias de sacerdotes e das famílias levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: primeiro, Jeoiaribe; segundo, Gedaías; terceiro, Arim; quarto, Seorim; quinto, Malquias; sexto, Miamim; sétimo, Acós; oitavo, Abias; nono, Jesua; décimo, Secanias; 11º, Eliacibe; 12º, Jaquim; 13º, Upá; 14º, Jesebeabe; 15º, Bilga; 16º, Imer; 17º, Ezir; 18º, Apícis; 19º, Petaías; 20º, Jesquel; 21º, Jaquim; 22º, Gamul; 23º, Delaías; 24º, Maasias. Os nomes desses homens foram escritos num livro, de acordo com seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. São estes os outros chefes de famílias descendentes de Levi: Gedias, descendente de Anrão, através de Sebuel; Insias, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Zar, através de Selomite; Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecameão, filhos de Hebron, por ordem de idade; Samir, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Sias, irmão de Mico; Mali, Muzi e Jaazias, descendente de Merari. Jaazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram essas as famílias dos levitas. O chefe de cada família
e um dos seus irmãos mais novos tiraram sortes para serem escalados como haviam feito os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por músicas de harpas, liras e pratos. Essa é a lista dos homens escolhidos para esse serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. Dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por músicas de liras, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 280 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Essa é a ordem dos seus turnos de serviço. Primeiro José, da família de Asaf; segundo Gedalias; terceiro Zacur; quarto Zeli; quinto Netanias; sexto Buquias; sétimo Jezarela; oitavo Jesaías; nono Matanias; 10º Simei; 11º Uziel; 12º Asabias; 13º Sebuel; 14º Matitias; 15º Jeremote; 16º Ananias; 17º Josbecasa; 18º Anani; 19º Malote; 20º Eliata; 21º Otir; 22º Gidalte; 23º Maaziote e 24º Romante-Ezer. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas no templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elam, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos, eles foram os seguintes por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Zacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas no templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Osá, que foi pai de 4 filhos; Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho; Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Osá eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos, de acordo com as suas famílias, e receberam tarefas no serviço do templo como outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste. Seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Osá receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte, 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo.
e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muito. Volta, volta aí. Bota o endereçado. Volta. Volta. Compartilhar. Tô chegando aqui, tá legal. Beleza. Ladã, um dos filhos de Gerson, versículo 21. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros dois filhos de Ladã, estavam encarregados de tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Izar, Hebron e ele era. Vou botar o meu. É, coloca tudo aí. Meu minha não tá. Tá, então vai aqui. Sim. Os descendentes de Anrão, Izar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Seguel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era apresentado com Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaías, Jesaías foi pai de Jorão, e Jorão foi pai de Zicre, e Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupo oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Serui. Kenanias e seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron. Foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, lá no Rio Jordão. Isso é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés. Essa é a lista dos israelitas, 1 Crônicas 27. Essa é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes de grupo de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigido pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes. Primeiro mês, Jazobel de Zabdiel, ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aui. Miclote era o seu ajudante do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo e o seu filho, Amizabade, ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois o seu filho Zebadias ficou no seu lugar.
Quinto mês, Samute, descendente de Isacar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo. Décimo Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Essa é a lista dos chefes das tribos de Israel. Aqui é a organização dos chefes, né, segundo as tribos. Mas não está aparecendo para eles ali, né? Tá. Versículo 23, capítulo 27. O rei Davi não contou aos homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, os registros oficiais do rei Davi. Essa é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei: Asmavete, filho de Campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Jonatas, filho de Trabalhadores no campo: Esri, filho de Quelube. Plantações de uvas: Simei, da cidade de Ramá. Depósito de vinhos: Zabdi, da cidade de Sefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá: Baal-Anã e Gederá. Depósito de azeite: Joás. Gado que pastava na planície de Saron: Citrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales: Safate, filho de Adilai. Camelos: Obil, que era ismaelita. Jumentas: Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras: Jaziz, que era de uma tribo agarita. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Eligeiel, filho de Acnone, estava na ação e dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. O Arquita era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Capítulo 28. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei, e aos seus filhos, e também os funcionários, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, eu quis construir uma casa onde ficasse a aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família do meu pai. E entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu escolhi. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora na presença do nosso Deus e dessa assembleia de todo o povo de Israel, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente tudo que o nosso Senhor Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês, e para que vocês possam deixá-la como herança, E a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus de seu pai, e sirva com todo o coração e de livre e espontânea todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Entregou a Salomão a planta
de todos os prédios do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão, por escrito, a maneira de organizar os sacerdotes e os levitas no cumprimento do trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e ouro que devia ser usado, da prata e ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro de prata e cada uma das mesas de ouro onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro, que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias, as jarras, o peso da prata e do ouro puro, que deveria ser usado para fazer o altar, onde o incenso é queimado, e para fazer o carro, onde seriam colocados os querubins. Tem o Senhor. Então o rei Davi disse: tudo que está nessas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: corajoso e mãos à obra, não desanime, não tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até a construção do templo. Os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo. E todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Último capítulo, então, 29. Disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário. Isso é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, eu dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Eu dei prata e ouro que me pertencem, pois eu amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro de prata pura para revestir as paredes do templo. E para todos fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor por vontade própria? Então os chefes dos guardas de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores eram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado. O rei Davi também ficou. Então ali, em frente a todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. No céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com o teu poder e pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. No entanto, no entanto, no entanto, meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Aleluia. Olha o versículo 14, né? No entanto, e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. E aqui Davi, vivendo no tempo da lei, né?
tendo revelação da graça. Nós apenas devolvemos. Então é a mesma coisa que vai dizer lá em João 3:27, né? Que o homem não pode receber nada, a não ser aquilo que lhe tenha sido dado. E reconheceu isso, sem ler a Bíblia, né? O coração de Deus. Nós apenas devolvemos o que já era teu. Muito lindo. Capítulo 29, versículo 15. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa, e não podemos escapar da morte. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para teus. Mas tudo isso veio de ti, e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas pessoas corretas, com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição a este pensamento e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os seus mandamentos e ordens, e vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: louvem o Senhor nosso Deus, e todo o povo louvou ao Senhor. Os antepassados todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus. Os entregaram. Além disso, 1.000 touros novos, 1.000 carneiros e 1.000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor Deus, eles o ungiram como seu rei, e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão o trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados, até os outros filhos de Davi, prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos. 7 anos em Hebron e 30 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel, de Israel. Hein? Aleluia. Vamos até o 13 aqui então, só para finalizarmos. 2 Crônicas, capítulo 1. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. Deus o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1.000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1.000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Daste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai. Rei de um povo tão numeroso na terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: visto que você me pediu governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei bens e honras do que qualquer outro rei que teve antes de você, ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e
para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou eles por várias cidades de Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musim da Cilícia e a importação de cavalos de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregarem material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou a Irão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo para o Senhor, meu Deus. Ele será um lugar santo, onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as oferecemos em sacrifício animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas em honra do nosso Senhor, nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas, se Deus não cabe nem mesmo que é tão... Quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã, púrpura, vermelha e azul, entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mande-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Irão mandou Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um filho para Deus, um palácio para si. Deus e um palácio para si. E agora vou lhe mandar Urã, um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan. Ele trabalha prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecinhos de lino fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelho. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho, o azeite que nos prometeu. Nós cortaremos os montes Líbanos todas as que você precisa. Levaremos até o mar, com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregarem material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigir o trabalho. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus de Jerusalém, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Vestiu de ouro puro o lado de... Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu os batentes, as paredes
e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isso é, o lugar santíssimo, media 9 metros de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo foram usados ouro, e o ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. E as paredes das salas de cima foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. As asas, cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, a do outro tocava na outra parede. Na sala, a asa de um tocava a asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com as figuras de querubins. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15 de altura, e as colocou em frente do templo. O alto, um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul e a que ficava no lado norte. Se chamava Boaz. Amém, irmãos? Até aqui hoje, então, conseguimos aí adiantar bastante, né? Recuperar, né? Os dias que acabamos perdendo e lindas as histórias, né? O coração, o desejo, a paixão de Davi, né? Tudo que envolveu a vida dele. E agora o seu filho Salomão construindo, né? Um templo para Deus, recebendo sabedoria, né, através de um pedido que ele fez por uma profecia do Pai. Amém? Meus irmãos, aqui com os irmãos hoje, de que nosso pastor, Broal, está de aniversário hoje, certo? Então, se você quiser mandar uma felicitação aí no grupo, depois a gente encaminha tudo para ele, tá? Ele está no grupo da Rema, né? Mas se não está no grupo dos membros, né? Você é um frequentador, no grupo do seu GC, que depois a gente encaminha para ele as mensagens, ok? E não é porque ele nada, ele não vai ficar chateado com você, você não é obrigado a nada, mas a gente não faz porque é obrigado ou a gente não faz porque precisa. A gente faz porque faz parte da nossa natureza, honrar aqueles que pavimentam, né, o caminho, aqueles que entesouram para nós, aqueles que abriram caminho para que nós chegássemos até aqui, o Evangelho chegasse até nós. Sabendo que toda a glória é do Senhor, mas nós damos uma honra devida a cada um. Ao pequenino, a do pequenino. Ao do justo, no caráter do justo. E honramos o profeta no caráter do profeta. Amém? Então, nós sempre lembramos isso como igreja, que, que devemos, né, celebrar. A honra é muito mais do que isso, né? Mas não menos. Não menos que uma gratidão, uma mensagem, né? O pastor Adoraldo, eu acho que hoje faz 64 anos, né? Isso, 2026, ele é de 62, 10 de março de 62. Então, é, é essa data que a gente comemora o aniversário dele, tá bom? Então, se você puder deixar uma mensagem no grupo, certamente a gente vai estar encaminhando para ele. E sinalize o seu nome na mensagem. E aí, porque quando chegar para ele, vai saber que foi você, tá bom? Outra coisa, se você também puder, que eu gostaria que aqui a nossa chamada, você